Olá a todos, eu sou Leandro Luiz, editor-chefe do Panorama Farmacêutico, e quero desejar a todos boas-vindas em mais essa quarta de conhecimento. É isso mesmo, toda quarta-feira, 19 horas, é tempo de treinamento e muita orientação de qualidade para você, gestor de farmácia. E a Sessão dos Especialistas é um projeto feito para vocês, para levar conhecimento, levar informação para o ponto de venda e com dicas práticas para você incorporar ao seu dia a dia amanhã mesmo, amanhã pela manhã, na abertura do negócio, na abertura da farmácia. Essa dica já tem que estar incorporada às rotinas operacionais. E mais uma vez aqui eu quero agradecer a todos pela participação e fazer um convite para que acompanhem a sessão Os Especialistas, que a cada semana ganha mais novidades, mais ativações, webinars, videocasts, artigos, muita coisa bacana. Ficou no mudo, Leandro. Opa, ficou mudo em que tempo? Acho que deu algum problema no anfitrião aqui, problemas técnicos, mas já resolvidos. Eu não sei que parte vocês deixaram de ouvir, mas vamos resgatar aqui do começo, mais fácil. Olá a todos, eu sou Leandro Luiz, editor-chefe do Panorama Farmacêutico, e é uma honra estar com vocês em mais uma das quartas-feiras de conhecimento e muita imersão no varejo farmacêutico brasileiro. E a Sessão dos Especialistas é um projeto feito para você, gestor de farmácia, com o objetivo de garantir a você acesso a dicas práticas e orientações muito fundamentais para a operação do seu negócio. E quero convidar vocês, antes de mais nada, já coloquei no chat o link da Sessão dos Especialistas. Nós temos peritos nas mais diferentes áreas que representam as principais dores do seu ponto de venda ou da sua rede de farmácias. E toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem compromisso marcado com você para trazer muita informação, aconselhamento e orientação de qualidade. E falando em qualidade, a gente está com um perito aqui em PBM e fidelização. A gente vive falando dos desafios para você fidelizar seu cliente, mas existe técnica para isso, existe muito conhecimento e existe sistemática e metodologia. E é para isso que a gente trouxe aqui o Cristiano Fonseca, da eFarma, para ensinar vocês a como converter vendas com rentabilidade. Fiquem de olho na seção dos especialistas, o link está aí no chat. E temos a honra de receber o Cristiano, que hoje ocupa o cargo de diretor de Customer Success na eFarma. Já tem 18 anos de experiência no varejo farmacêutico e ele vai trazer um pouquinho desses 18 anos de experiência para nós nessa noite. Ao longo dessa carreira, né, vitoriosa, o Cristiano liderou estratégias de prospecção, gestão de clientes crônicos e desenvolvimento de novos negócios. Então, tem muita bagagem para falar sobre fidelização, PBM, e trazer a receita de como garantir vendas com rentabilidade. Cristiano, obrigado pela presença. A primeira pergunta eu vou fazer e já vou dar a deixa para você seguir com a tua apresentação. Como é que você consegue ter a resposta para converter vendas em rentabilidade? Obrigado, meu caro, pela presença. Eu que agradeço, Leandro. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com o Panorama. E como o Leandro muito bem falou, né, eu faço parte aqui do time de especialistas do Panorama Farmacêutico. E a gente vai ter exatamente esse webinar, Leandro, exatamente para ter essa conversa bem prática ali, estratégica, né? Falar um pouquinho sobre os desafios desses pontos que são relevantes no impacto real ali da PBM, né, dentro da rentabilidade da farmácia. Mas o que eu posso adiantar é, não existe uma bala de prata, né? E quando você fala desse tema que é tão relevante, e que a gente enxerga a PBM como um negócio, né, ele gera esse valor. Então a gente precisa estar muito atento, né, às estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês, porque ela pode drenar sua margem. E às vezes é de forma silenciosa, né? Então, converter vendas em rentabilidade, saber vender exatamente ali não só o faturamento, mas ter a lucratividade também dentro do negócio. Só reforçando, Cristiano e a todos,
Fiquem à vontade para usar o chat, para lançar suas perguntas, suas dúvidas. A gente vai fazer a curadoria e a seleção dessas perguntas e, ao final da apresentação, a gente vai começar essa interação bacana com o Cristiano. Mas acho que na apresentação, boa parte das respostas deve vir, né? Então, mas lancem suas perguntas, suas dúvidas no chat e ele vai estar à disposição para responder logo na sequência. Cristiano, a bola é tua, meu caro. Vamos lá então, turma. Até para a gente poder, antes de eu falar um pouquinho da minha jornada, acho que o Leandro apresentou muito bem ali, mas eu acho que é importante, em primeira reflexão, e eu acho que, e tenho a convicção, né, que todos aqui entendem o papel relevante ali do PBM dentro do varejo. Eu deixo aí uma pergunta importante para vocês. A PBM é acompanhado mais no crescimento de receita, de faturamento por vocês, ou lucro, né? Então, eu estou aqui fazendo a apresentação, vocês vão colocando aí no chat, o Leandro está mediando isso, mas eu acho que é uma pergunta aí bem estratégica, né? Vocês olham mais o crescimento na linha de receita, de faturamento, que a gente sabe que é importante, ou a lucratividade do negócio, né? Então vamos começar aqui falando um pouquinho aí da minha jornada, né? Então eu construí a minha carreira aí dentro do varejo farmacêutico, né? Eu sou farmacêutico, né? Tenho ali o MBA em gestão estratégica de negócios. Construí minha carreira ali nesses 20 anos, linkando muito o desenvolvimento, né, das parcerias com a indústria, mercado B2B, né? E dessa forma, eu criei exatamente essa conexão ali para poder ter essa autoridade aqui e poder passar um pouquinho da minha experiência para vocês, né? Trabalhei ali quase 15 anos na drogaria Araújo, então esse foi um dos meus pilares assim fundamentais para a construção do cenário PBM. Passei pelas drogarias Pacheco, com Colens, também trabalhei com os medicamentos de alto custo e atualmente, como o Leandro mencionou, eu atuo ali na diretoria de negócios em clientes e a gente tem um novo modelo de construção no mercado, uma jornada totalmente disruptiva num ecossistema que a gente quer engajar exatamente o paciente numa jornada que gere personalização, né, nesse ambiente. Então, a gente olha todo um macro fluxo dessa jornada desse paciente. A gente quer exatamente caracterizar o engajamento dele, melhorar a aderência, porque a gente sabe que hoje a PBM é uma estratégia, é uma ferramenta que ela é fundamental para que esse paciente fique mais tempo ali no seu dia de tratamento, que melhore a aderência e aí ele tenha um âmbito muito mais linkado à saúde e bem-estar. Então, dando um contexto inicial aí sobre a minha jornada profissional, né? E a gente começa agora a entrar um pouco, então, nessa discussão, tá? Queria que vocês fossem bem participativos, acho que aqui a webinar é exatamente a gente construir esses pontos de discussão e fiquem à vontade aí, eu estou aqui, eu não estou vendo vocês, então, Leandro, se você vê que tem alguma pergunta, pode me parar aqui e a gente dá o segmento. E aí eu faço uma outra reflexão. Fiz a primeira, linkando a visão do faturamento com a lucratividade. A segunda é, quem aqui tem o desafio de tratar a PBM como uma disciplina de gestão de rotina dentro do PDV? Então, eu acho que é bacana a gente fazer esses insights, entender como vocês olham para o universo da PBM. Então, fica a minha segunda reflexão aí, tá? Vou seguir aqui, vou entrar num tema agora que eu acho que é importante e ele tem uma provocação central, né? Como eu mencionei ali anteriormente. A gente pode, né, hoje, estar expandindo o nosso resultado como, né? É aquilo que eu coloquei. A gente vai tratar esses pilares aqui hoje. Eu considero eles até dentro dos eixos estratégicos e o encadeamento ali lógico, tá? Então, para cada movimento desse, na hora que a gente fala da alavanca estratégica, na hora que a gente fala dos principais pontos de perda de rentabilidade, na hora que a gente entra dentro de uma linha dos indicadores estratégicos, o que a gente precisa refletir exatamente é a pergunta central ali. Crescimento sem margem, pessoal, é ilusão. Então, esses pilares se concentram ali num cenário onde que a gente precisa ter esse olhar clínico para rentabilidade. Muitos PDVs, e eu conheço isso até dentro dos insights que a gente performa hoje no mercado, o pessoal comemora muito a visão do crescimento de receita,
enquanto o verdadeiro resultado ele não aparece. E ele não aparece porque, né? A gente sabe que a margem hoje, se ela não for olhada dentro de uma linha que envolva execução, a parte de ruptura, uma conciliação completa dentro desse movimento, ela se torna o quê? Um eixo totalmente ineficiente. E aí eu deixo mais um processo para vocês dentro desse movimento da PBM. A PBM ela é um sistema, ela é uma estratégia, ela precisa ter execução, ela precisa ter governança, mas a gente precisa potencializar ela. Então, quando a gente fala dessas alavancas, e eu vou, nos próximos slides, tratar cada linha, a gente precisa ter um olhar no seguinte movimento. Como que nós estamos hoje dentro da PBM? Como que a gente opera a PBM? Como é que a gente captura essa oportunidade? A farmácia hoje ela precisa exatamente ter um entendimento, e acho que todo gestor ele precisa exatamente se provocar, né, no sentido ali do rigor, de olhar o crescimento da receita, mas linkando com a visão da lucratividade. Porque é o seguinte, se a gente pensar hoje na questão operacional, vocês, no último mês agora, olhando o PBM, vocês aumentaram o faturamento ou o que aconteceu com o resultado final? Então, eu estou deixando alguns insights aqui, algumas perguntas importantes para a gente conduzir o nosso webinar, e aí eu entro num ponto principal, que é esse que eu acabei de falar, né, da pergunta. Acho que todo o gestor ele precisa exatamente construir a visão da PBM, olhando muito mais a questão do lucro, porque se a gente não fizer o crescimento do lucro, o seu varejo hoje ele fica totalmente estagnado. Você tem uma Cristiano, rentabilidade ali totalmente fora dos padrões comerciais. Cristiano, desculpa a interrupção, mas é que os slides não estão mudando, né? Nossa audiência está alertando aqui. Acho que é Ah, tá. legal verificar e fazer a. Então, Você já fez as primeiras provocações, eu percebi que elas estão tá. na apresentação, Então, mas acho que peraí, é importante rodar para deixa eu parar aqui, então. compartilhar, né? As dicas estão ótimas, hein? Preciosas. Tem que assimilar Peraí, e. calma que agora a gente vai entrar Calma que dentro vai, do... né? É, deixa eu ver aqui. Então, eu acho que é melhor eu compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Acho que no instante que compartilhou, acho que você tem que só clicando em cada slide para manipular a mudança, né? Acho que. Ou então eu posso deixar assim. Ó, já tá aqui, ó. Não, assim É, tá redondinho. Aí você só vai rodando tá. isso. Aí você vai clicando fica mais fácil para. Porque aí a gente. Porque na hora que a gente fez o teste ali, realmente, na hora que eu coloco para projetar aqui no meu computador, ele não está colocando. Então eu já Não, vou clicar aqui mas agora tá direto dando no. certo. Aí vai clicando direto no slide para ver só se Tá. mudar. É isso, agora tá mudando. Ótimo. Cláudio Sereira Então vamos lá. lançou. Excelente. É, Obrigado, Cláudio. Pode tá, seguir. beleza. Vamos entrar aqui, pessoal, então, um pouquinho no que eu denomino a escala de inteligência comercial, tá? Quando a gente fala da gestão de PBM e a gente entende isso como um papel de promoção estratégica mesmo dentro do varejo, o primeiro ponto, e aí eu chamo a atenção para vocês refletirem, é o seguinte: a gente precisa fazer uma análise mesmo, muito refinada ali, de como é a clusterização das suas lojas. Né? A gente sabe que hoje a gente tem os principais órgãos aí que auditam o mercado e a gente consegue fazer esse cruzamento, né, na participação dos PDVs dentro dos BRICS. Não sei se todos aqui têm essa ciência, mas ter somente o PBM dentro do PDV, ele não determina nada. A gente precisa entender o que é a relevância da sua loja frente àquele mercado. Então, estarmos presentes aonde que os produtos que hoje giram no mercado com PBM na sua melhor frequência é exatamente o esforço que vocês precisam ter aqui dentro dessa primeira análise, né? Olhar justamente a loja e entender a sua eficiência, o papel que o PBM representa, ele é importante, mas a gente tem que ter esse olhar para fora. Então, para poder escalar, vocês entenderem exatamente esse market share
e entender a participação de relevância do seu ponto de venda olhando um mercado é um cruzamento fundamental. Então, eu deixo esse primeiro tema aí para vocês fazerem esse tipo de análise, e eu acho que isso é fundamental porque o PDV ele vai ter a relevância do seu papel também dentro do que? Das métricas que hoje a gente entende como um papel importante na relevância da sua participação. Então, ter a participação e ela não ser significativa, ela não te promove, porque outros mercados, outras lojas ali estão fazendo um trabalho diferenciado frente ao seu mercado. Isso eu denomino e chamo aqui como o que a gente coloca aqui a presença qualificada. Então, é o que eu chamo de geoestratégia. Então, a gente precisa segmentar. Na hora que a gente coloca os seus PDVs, compara com o mercado, entende essa participação, eu consigo fazer com que eu analise o potencial do PBM no seu segmento em níveis alto, baixo e médio. E aí eu posso ter uma participação maior num determinado breaking, mas logo no próximo território da sua loja, pode ser que essa loja ali não tenha uma participação relevante. E aí a gente precisa entrar dentro de um modelo, né, de aplicabilidade ali na gestão para entender o que está acontecendo com aquele mercado. Uma outra visão importante, e aí a gente entra já numa linha ali, olhando um pouco a questão de alguns indicadores em unidades, preço médio, ticket médio, é entender o que eu posso falar com vocês dentro de uma visão de data insights, e aí eu fiz essa análise, já construí isso junto com o mercado. As lojas que hoje operam com PBM, ela tem uma média 2 vezes maior na hora que a gente olha a visão de preço médio e ticket médio. Então, a gente precisa, dentro desse movimento, entender o seguinte: a cesta de compra do paciente também ela é relevante. Então, a maioria dos PDVs hoje olha o quê? O segmento do PBM. Como eu estou performando hoje dentro do meu negócio? Beleza, mas vocês já pararam também para olhar aquele indicador de cupom fiscal ali e ver o que esse paciente carrega ali com outros itens que agreguem valor para a cesta de compra? Então, quando você olha para uma categoria de diabetes, hipertensão, sistema nervoso central, a gente precisa entender a relevância dessa cesta. E esse é um outro pilar muito importante que precisa ser considerado nesse movimento, tá? E até um pouquinho olhando a questão da jornada, tá? Hoje a gente sabe que o paciente, né, ele tem ali um universo numa jornada única. Ele tem o movimento de se conectar com o PDV, mas numa integração onde que a gente tem o papel ali relevante da loja física e da sua loja online. Então, o PBM também ele modificou essa multicanalidade, essa jornada ampla que o paciente ele passa a ter ali no movimento da sua decisão. Ela precisa ter um olhar clínico no movimento digital. Então, é esse momento que ele vai olhar e vai entender a sua melhor estratégia de compra também. Então, na hora que a gente fala de relevância do PBM, tanto no papel dos PDVs no briefing, como também as lojas que têm PBM, eu preciso olhar essa jornada, como ela se comporta no e-commerce e como ele se comporta também no varejo físico, sabendo que eles estão interligados. Hoje, um paciente ele pode entrar via e-commerce, ele pode fazer ali a compra do seu produto de PBM e ter um clique retire, ele pode buscar o produto dele na loja ou ele pode ter uma entrega direta dentro desse movimento. E aí eu pergunto para vocês, como que é essa jornada digital de vocês hoje? Essa jornada, ela está sendo analisada, eu posso falar com vocês assim, com toda sinceridade, existem PDVs hoje e em torno de 30% da participação da sua venda já é canal digital. Então, se a gente olha para esse movimento e vê que o paciente está se aderindo a uma visão muito mais digital, eu preciso ter essas duas linhas no olhar clínico da PBM. Eu preciso de entender exatamente esse potencial, porque a jornada do paciente ela precisa ser acompanhada. Como que ela é integrada? Como é que hoje
o seu sistema, ele conversa com o sistema das autorizadoras de PBM. Como é que ele conversa com o seu PDV? E aí, na hora que eu falo e levo esse link para o próximo item abaixo, eu falo um pouquinho da potencialização inter-PBMs. Vocês sabiam hoje que na hora que a gente faz essa captura e a gente analisa exatamente essa relevância, você ter todas as PBMs que hoje estão presentes no mercado, ela não só faz com que você tenha uma gestão muito mais eficiente com o paciente, por quê? O paciente hoje, pessoal, ele entende a relevância da PBM não pelo olhar clínico, se ele é de uma determinada autorizadora ou não. Ele tem um olhar clínico que aquele SKU, que aquele produto, ele é um produto relevante do seu PDV. E hoje, se você não tiver essa correlação potencial, e nos estudos que a gente também já analisou de mercado, lojas que têm a presença de todas as PBMs ali, ela tem uma correlação de venda muito maior do que em relação a lojas que hoje operam, às vezes, só com uma autorizadora ou duas autorizadoras de PBM. Um ponto que eu acho que é importante a gente frisar nessa interligação é a questão do rompimento do SKU. Porque o paciente, hoje, ele pode ter um acompanhamento terapêutico em diversas linhas. E, às vezes, podem existir marcas que estão presentes numa determinada autorizadora de PBM e outra. Então, ele tem ali uma cesta de correlação nesse item. Se eu não consigo trabalhar essa PBM dentro do meu PDV, eu estou tendo um rompimento ali de uma ruptura de estoque. E aí você está perdendo o seu paciente e você está correndo o risco que ele abandone o seu ciclo terapêutico. Ou ele vai partir para uma linha de migração para uma loja que faça esse atendimento, e aí é uma perda de valor, é uma questão que você não vai garantir a recorrência de retorno desse paciente dentro do seu PDV. Então, eu passei aqui 3 frentes importantes. Na minha época, quando eu estava no varejo, eu analisava isso numa linha muito assim de execução mesmo, porque a gente, olha que eu ainda nem comecei a falar de margem, eu estou falando ali de uma gestão de PBM mais numa linha de operação. Então, a ruptura em PBM, pessoal, é o que a gente fala, é uma perda dupla. Eu tenho ali a venda e eu preciso ter a continuidade do tratamento. Se eu não tenho PBM, se eu não tenho produto, eu não tenho estoque, eu não faço o meu atendimento. Indo para um outro modelo, na hora que a gente fala um pouquinho sobre taxa de conversão. Acho que para todos aqui é claro esse indicador também, e ele é um indicador que a gente também tem que ter um olhar muito cuidadoso com ele, porque ele é estratégico, mas ele também precisa ser linkado com uma outra visão. A taxa de conversão é o quê? Tudo que eu vendo dentro da minha farmácia com um produto de PBM, se eu vendi 100 unidades desse produto ali, se 90 unidades passaram dentro da minha PBM, eu tenho 90% de conversão, beleza? Ele está medindo exatamente a sua eficiência operacional. Ele está linkando exatamente se você hoje está o quê? Compartilhando numa visão de atendimento ao cliente, oferecendo uma condição que realmente vai ser importante para o próximo item que a gente vai falar, que é reposição e precificação estratégica. Agora, a taxa de conversão, ela precisa ter um olhar o quê? Muito cruzado também com a visão de market share, de mercado. Então, quando você tiver o olhar do SKU do produto, você também precisa entender, como eu mencionei na clusterização de participação dos PDVs ali acima, a visão desse SKU dentro do seu market share. Então, eu posso ter uma dimensão de venda, sei lá, de 100 mil unidades desse produto, com uma taxa de conversão de 90. Mas vocês concordam que eu posso ter 50 mil unidades desse produto vendido com 90% também de conversão? Então, taxa de conversão, pessoal, ela é importante? Ela vai garantir também, e vocês vão entender esse ponto principal, que é a visão da rentabilidade, mas ela te mede só uma eficiência se realmente o que você está transacionando, ele está sendo vendido dentro da PBM. Mas se eu não linkar com a visão do market share, eu não consigo traçar também a estratégia se realmente eu estou vendendo mais que os meus concorrentes, que o meu mercado, e se realmente as ações que eu hoje
executo dentro de uma linha de PBM, elas são importantes ali dentro desse modelo. Falando um pouquinho de reposição, para mim, está ali como um último item, mas não menos importante, considero ele fundamental. E vou te falar assim que quando eu estava no varejo, a gente criou um acompanhamento de processo onde que a rotina nossa era D-1. Aqui, o que, que é a reposição? Quando você faz o atendimento dentro de uma PBM, você tem um valor negociado, né, com a indústria farmacêutica na questão do desconto aplicado ao paciente. Mas você precisa garantir sua margem, porque dependendo da PBM hoje, se você fizer a análise do PMC menos o desconto aplicado ao cliente, esse valor de preço de venda ele pode ser até menor do que o seu custo ali no seu CMV. E aí você precisa de ter que uma recomposição da sua margem. E aí, na hora que você não tem esse olhar, mas você está olhando aquela visão que eu falei ali anteriormente, só na linha do volume e do faturamento, a recomposição ela é importante porque ela vai te garantir a lucratividade. Eu posso vender R$ 1 milhão e ter um lucro de 100 mil. Agora, eu posso vender R$ 500 mil e ter um lucro de 200, 300 mil. Por quê? Eu preciso monitorar, pessoal. Eu preciso ter uma margem mínima aceitável por categoria. Eu lá, dentro do varejo, quando eu atuei, eu tinha as categorias de PBM todas linkadas, todas dentro de uma métrica onde que eu analisava a conciliação até em níveis de PMC, o preço do desconto, para eu garantir que realmente o preço que eu acordei com a indústria e o que está refletindo no seu sistema como autorizador de PBM, ele está exatamente dentro dessas regras básicas de monitoramento. Eu identificava as categorias, porque aí eu fazia o cruzamento e entendia se o que eu acordei com a indústria, realmente, no final do mês, no fechamento, eu tinha reposição, seja em unidades, numa reposição financeira ou numa reposição física ali em caixinha, e eu conseguia também monitorar exatamente essa participação de margem dentro do meu negócio. O que a gente precisa entender é que a precificação estratégica ela também cruza com outras visões na hora que a gente fala um pouquinho dos pilares que a gente precisa ter dentro do varejo. A base é a disciplina. É eu cruzar também o quê? Será que todas as PBMs que operam hoje no mercado, eu estou praticando exatamente essas regras? Eu estou exatamente olhando SKU por canal? Eu vou frisar isso sempre, pessoal. Eu preciso de analisar isso dentro das linhas aceitáveis de cada canal. E aí eu preciso entender o seguinte, será que a minha precificação cruzada com o valor do preço que eu pratico fora da PBM, com o preço que eu pratico na PBM, qual que é a minha margem ali? Porque a partir do momento que você faz uma venda fora da PBM, mas o seu preço fora, ele tem uma participação muito maior do que é a participação dentro da PBM, você está perdendo margem. Por quê? A negociação que você precisa ter com a indústria, e aí a gente tem hoje métricas que a gente consegue construir isso dentro desse universo de tabelas ali periódicas, analisando exatamente esse universo, seja com uma distribuidora ou seja numa reposição direta com a indústria, eu preciso de analisar a minha condição de preço. O preço hoje ele é fundamental. A partir do momento que eu faço uma venda fora, eu perdi rentabilidade. Eu não tenho negociação com a indústria. A partir do momento que eu faço a venda hoje dentro da PBM, eu tenho a minha eficiência, eu tenho custo operacional de loja, eu tenho o meu custo de CMV da minha mercadoria. E na hora que a gente faz a análise de mercado, a gente consegue observar dentro de uma linha estratégica de redes, as redes que realmente detêm uma eficiência operacional. A gente precisa usufruir hoje desse movimento. Eu preciso de linkar que esses produtos que hoje estão dentro de um mercado, que eles estejam hoje dentro da minha, dentro do meu portfólio ali, dentro do meu modelo de atendimento. E aí eu faço uma pergunta de engajamento para vocês. A regra clara ali. Eu não posso deixar com que a minha PBM hoje ela tenha uma participação menor de produtos que eu tenha dentro do meu estoque e que eu faço a venda por fora.
Isso coloca o quê? A minha queda de margem. E o que eu quero dizer para vocês, como uma frase central e final aqui, é que a combinação do mix bem gerenciado, essa precificação bem disciplinada, ela aumenta significativamente a margem ali de contribuição do seu canal de PBM, seja pelo universo online, seja pelo universo offline. Então, eu tinha a visão de toda a gestão de PBM no papel de promoção. A gente sabe que a execução do PDV hoje ela é fundamental. A gente tem produtos que hoje performam em categorias que também não estão somente atrás do balcão, mas que estão também fora do balcão. Para vocês terem ideia, estou aqui em nome da EFARMA, mas aí eu preciso também de falar um pouquinho desse movimento, como que a gente também constrói isso dentro dessa tratativa de valor no universo PBM. A gente já consegue linkar algumas ações diretas na jornada desse paciente, fazendo a identificação de produtos que hoje têm categorias ali de consumer health, categorias de higiene bucal, produtos que hoje têm uma penetração em produtos de higiene e perfumaria e beleza. Então, as categorias hoje de PBM, elas têm cada categoria tem a sua relevância. E aí a gente consegue olhar o quê? Como que é o meu modelo de identificação dessa PBM hoje dentro da ponta de gôndola, né? Se a gente olhar para uma categoria fora, se chega um paciente, pega um produto que está numa categoria de salão e ele não tem a identificação que ele é um produto de PBM, ele vai pegar aquele produto, ele vai fazer a compra, vai comprar pelo preço que você está praticando, usando da sua margem, que você não negociou com a indústria, e ele vai direto para o checkout e vai fazer a finalização da venda. Agora, quando você tem uma sinalização, e aí existem jornadas que hoje são poderosas. Vocês já pensaram numa jornada onde que o paciente ele consegue bipar um QR Code num produto de PBM e ele conseguir fazer essa jornada direto no checkout? Existem ações hoje que estão performando no mercado e a gente vem acompanhando isso. E eu falando um pouquinho em nome da EFARMA, isso já está gerando uma relevância assim, importante. Agora, dentro do balcão, como que está o meu sistema hoje de operação com as lojas, pessoal? A maioria das lojas aqui possam deter algumas software houses que fazem o monitoramento e a gestão disso. Ou tem a integração direta com as PBMs. Tem redes que conseguem integrar no seu próprio front de atendimento ali as APIs conectadas com a visão de preço, com a visão das regras de negócio. Isso precisa estar muito elaborado no plano com vocês, para que vocês entendam esse modelo de processo. Como é a minha integração hoje? Eu estou conectado como? E as PBMs hoje, dentro desse modelo, elas conseguem garantir uma integração com vocês, onde que elas também possam ser papel integrante para garantir que realmente vocês estão executando essa linha ali na visão do negócio. Tem alguma pergunta aí, Leandro? Ou eu posso seguir aqui? Pode seguir, pode seguir. Eu acho que no final a gente arremata. Eu já tenho aqui algumas perguntinhas selecionadas, que não são nem perguntas, né? Acho que mais do que dúvidas são provocações, né, para o gestor, É, mas vão ser importantes para a gente isso, estimular a porque audiência aqui. isso. Mas pode seguir, meu Até cara. isso, porque até para a gente poder concretizar esse tema aqui, gente. Sim. A PBM hoje ela é uma tríade. Vocês precisam olhar o PBM hoje numa visão que integra a indústria, as autorizadoras de PBM e a jornada do paciente. Então, se você não usufruir de tecnologia e entender todos esses canais, ter a visão do estoque compartilhado, como é a geração desses descontos, como isso tudo se performa dentro desse movimento, você não está tendo estratégia ali dentro desse conceito, tá? Eu vou seguir aqui agora e aí a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente esse ponto aqui que também já explanei aqui um pouco e aí vou só reforçar, né? A gente está falando aí dos 4 pilares aí importantes aí e o primeiro olhar ali que a gente precisa ter é essa precificação inteligente. Então, o que eu coloquei? Fica ali os pontos para que vocês repensem e olhem num olhar de PBM o quê? O que tira a margem
é não precificar considerando o PBM, gente. Vocês abrirem mão da condição que a PBM hoje oferece para uma venda fora, vocês estão queimando margem. Vocês não estão tendo rentabilidade. Então, eu não posso operar dentro de um PDV hoje, porque se o paciente compra fora, ele migra. E aí aqui eu vou falar um ponto que a gente analisando algumas visões estratégicas de redes hoje, a indústria ela consegue ter a visibilidade a partir das PBMs, que ela consegue entender a jornada do paciente. Tem paciente que fica 3 meses numa rede, quando a gente analisa o perfil de migração dele, ele vai para outra. Ele foi para outra por quê? É uma visão de estoque? Varejo e detalhe, pessoal. Não adianta você falar assim, eu tenho, mas acabou. Não existe. Então, primeiro ponto, estoque. Eu preciso de garantir que realmente também eu vou ter o estoque dentro das regras coerentes e dentro daquilo que é a necessidade de vocês, como visão de PDV, mas a visão do cliente. Então, se o cliente chega na loja e não tem estoque, ele vai migrar. E aí eu falo que nesse estudo a gente observa que quase 60% das migrações do paciente, eles migram exatamente por esse ponto de posicionamento, seja num preço de PBM que não está refletindo no seu balcão de loja, ou seja, por uma questão de ruptura. Então, coerência entre o desconto aplicado e posicionamento competitivo. Vocês precisam de analisar a visão da sua margem, de como você opera uma PBM hoje fora e como é o seu preço hoje dentro do seu mercado. Então, esse parâmetro, ele é fundamental. E esse é um posicionamento competitivo. E aí, para se ter isso, é aquilo que eu caracterizei nos slides anteriores. Execução comercial. Como é que estão os meus parâmetros hoje? Seja em nível de SKU, em regras de PBM, desconto. Como que eu estou aplicando exatamente essas políticas negociadas com a indústria? Estoque, a gente acabou de falar, então a perda imediata do paciente, abandono, ele vai procurar o concorrente tem uma visão coerente, muito mais assertiva da operação, e por final aqui, a questão do ressarcimento, até porque a gente sabe que o que não é conciliado não vira margem. Então, estou reforçando exatamente o que a gente tratou ali na potencialização estratégica da PBM, mas esse é um pilar ali, e aí fica uma provocação para vocês, né? Como é que é essa tabela de preço de vocês? Como é que comercialmente, como é que é o price da loja? Como é que vocês executam esse pilar, né? Se vocês não têm a principal aplicação exata do que foi negociado, você pode saber que você está perdendo margem ali. E aí, indo um pouquinho para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os indicadores de valor estratégico no PBM. Antes, eu só queria deixar uma visão clara aqui do que eu acompanhava lá no varejo anteriormente. O estoque, pessoal, ele não é só uma estratégia logística, ele é uma estratégia de retenção. E a PBM hoje, pelo que vem sendo construído numa jornada de integração ao paciente, garantir esse paciente mais tempo dentro do seu tratamento, se vocês não têm a visão estratégica e a continuidade terapêutica ela é fundamental, você está perdendo rentabilidade aí dentro do seu negócio. Antes até de passar, só para linkar um outro ponto, e aí a gente falou ali sobre a jornada do paciente, a gente também não pode deixar de não falar dos serviços que hoje essa farmácia usufrui da utilização do PBM. Então, a gente sabe que o serviço farmacêutico hoje é um dos pilares estratégicos ali no acompanhamento, no monitoramento, na anamnese, né, da melhoria que vai garantir esse paciente mais tempo ali numa linha terapêutica. E aí eu faço uma pergunta: sua loja hoje está posicionada? Ela tem uma sala específica para um atendimento de um serviço farmacêutico, para outros devices, para outros serviços? Como que hoje vocês têm esse olhar para dentro do universo do varejo? Então, passo aqui para o próximo slide. Nós vamos falar agora um pouquinho aqui sobre os indicadores, né, de valor estratégico no PBM, mas aí o que fica claro aqui a visão integrada hoje da PBM, ela tem uma visão mesmo centrada em manter o paciente na sua loja.
Hoje as PBMs elas estão usando mecanismos de metodologias, de segmentação, de análise ali mesmo da jornada do paciente para garantir mais tempo ele aderente ao tratamento. Se vocês hoje não têm uma ferramenta que linke um movimento para entender se esse paciente teve uma recompra ou não, isso também é um ponto estratégico que vocês também precisam ter um olhar clínico ali dentro da estratégia PBM, tá? Falando aqui, vou só reforçar que a gente falou sobre custo, então eu preciso de garantir a minha margem, a minha eficiência operacional final. Então, como é esse meu custo, seja na venda da PBM ou fora, eu preciso de ter esse driver de competitividade. A margem, a gente acabou de falar aqui, então eu vou entender meu custo, eu vou entender o meu valor de ressarcimento, eu vou entender o meu desconto de PBM e meu preço. Então, a métrica, o algoritmo analítico numa gestão de PBM, ela é simples. Eu tenho um PMC, eu tenho um valor de custo. Se eu tenho o desconto do paciente, sei o meu preço final, e eu faço o cálculo daquilo que eu tenho para ter como ressarcimento e coloco na visão do meu custo, eu sei exatamente a minha margem. Então, ela precisa ser calculada, não tem como. Taxa de conversão PBM por canal. Acabei de falar da estratégia. Eu não posso olhar só a visão da eficiência. Eu preciso olhar a visão da participação estratégica do PBM dentro do mercado. Eu posso ter 90%, 100% de taxa de conversão dentro de todas as PBMs. Mas o meu market share hoje eu caio. Eu estou caindo. Então o mercado cresce mais do que o seu PDV. Então, precisa ter o cruzamento na sua linha final, nesses dois pilares de indicadores aqui. E, claro, a receita estratégica. Pessoal, não estou querendo dizer que o faturamento não é importante. Ele linka ali a venda das unidades com a visão do preço médio, do ticket médio, e ele precisa também acompanhar as outras linhas de cesta de compra. Mas olhar só para a receita e não olhar todos esses outros indicadores aqui é exatamente estar indo para uma visão de valor estratégico fora do que a PBM hoje ela tem como oferecer, tá? Tem uma visão do que eu queria falar com vocês se a gente conseguir fazer a proteção consolidada aqui dentro desses 4 pilares, eu posso falar com vocês que vocês estão consolidando exatamente uma PBM como uma alavanca estratégica, tá? Então, assim, estou colocando o meu ponto, onde que eu trabalhei mais de 15 anos dentro do varejo. Nós criamos exatamente uma essência com benchmarks até junto à indústria farmacêutica, e não só no olhar para dentro da indústria, mas no olhar para dentro do varejo, onde que a gente conseguiu crescer receita, conseguimos crescer rentabilidade na margem, conseguimos crescer market share, e aí existe todo esse trabalho que eu construí com vocês ali atrás. E aí, para finalizar, a gente não pode deixar aqui de falar o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, também, se vocês quiserem responder. Olhando todos esses indicadores aqui, quantos indicadores vocês olham? Pode colocar aí, dos 5 aqui, vocês olham todos esses indicadores ou está faltando algum? Como é que você faz a mensuração? Porque se você não estiver medindo isso aqui, você está virando uma máquina de receita e não está virando uma máquina de lucratividade, tá? Passando aqui para o próximo item, e aí, assim, eu não sei se todos aqui conhecem a visão do que é uma alavanca estratégica de JBP. Pessoal, JBP é o que nós chamamos de Joint Business Plan, né? É o plano de negócio. Como eu olho a minha linha de priorização e aí trazendo um pouquinho da minha estratégia, tá? Porque eu vi ali no varejo. Toda a indústria ela se conecta com o varejo e ela cria esse plano integrado ali, porque você vai estabelecer os objetivos ali, seja qualitativos ou quantitativos, seja num objetivo de negócio, de tecnologia, de operação, mas olhando muito na linha de negócio, quanto que aquela indústria vai crescer, quanto que o varejo vai crescer, e aí as métricas vão ser definidas ali, frente a frente, com cada indústria, dentro da sua visão também de como você quer conduzir essa estratégia, mas ela precisa ter um fundamento final, escalar a performance, como eu mencionei aqui. Eu fazia muito lá.
a indústria olhava muito para uma linha geral varejo. E aí o que a gente começou a construir dentro desses planos de JBP é linkar a indústria também numa visão muito mais assertiva junto ao produto PBM. Então a gente tinha um primeiro tema muito linkado com a visão do varejo, mas num segundo momento a gente também tratava ali a visão da PBM. Então, o que eu posso falar que os nossos resultados foram surpreendentes. Existem métricas que elas ultrapassam, às vezes, alguns indicadores que talvez a gente nunca imaginava ter numa visão de PBM. Um que foi um benchmark assim, importante e que é um dos pilares que eu falo da jornada é o paciente se cadastra na PBM. Ele se cadastrou. E depois ele não compra. Ele não compra por quê? Então, a gente conseguiu, com a indústria, cruzar uma visão de entender as lojas que tinham o maior potencial de adesão de cadastro desse paciente. Conseguimos melhorar a visão estratégica também, linkando com os autorizadores de PBM, para a gente melhorar o quê? A adesão desse paciente. Nós crescemos em resultado, crescemos na linha final, e eu acho que esse frame, essa ferramenta que alimentada de uma forma que conduz uma boa execução, garantam esses resultados no objetivo do JBP. Então, o que vocês precisam ter ali como 4 pilares? A questão dos KPIs estratégicos, que a gente já mencionou aqui anteriormente, essa visão de varejo e expansão do canal, como é que vocês olham o canal, seja no mundo offline, seja no mundo online. Uma parte de governança de dados e a inteligência analítica. Pessoal, hoje a gente precisa de ter essa visão de insights. Como é que eu vou garantir uma execução dos meus resultados sem ter uma visão hoje muito bem fundamentada num movimento de dados ali? Não tem como. E a parte dos pilares que a gente conduziu aqui, eu falei muito bem, que é a linha da rentabilidade. Então, hoje, a pergunta que fica aqui para vocês é: vocês têm JBP? Têm metas claras de acompanhamento? Né? E o JBP também, eu falo assim, e também discutia muito isso. No PPT é muito bonito, você coloca tudo lá. Pessoal, o que vira é o ritual da gestão. Se você não tiver a gestão ali dentro desse movimento também, de conectar toda essa interface, vocês também não vão ter um resultado. E aí eu vou deixar aqui para vocês o seguinte: eu quero fechar e vou deixar uma frase final e depois a gente entra aqui, Leandro, para discutir um pouco as perguntas que foram colocadas aqui. Eu vou fazer uma provocação para vocês de forma resumida e aí acredito que também vocês tenham ali a sua visão e aí a gente discute. Como que a gente pode levar essa ação para uma prática? Né? E aí eu jogo o desafio aí para vocês. Vocês conseguem montar um painel mínimo? Faz uma análise ali, um check rápido ali de 4 pilares, olhando essa questão do que eu falei: preço, execução, estoque, conciliação. Identifica ali uma régua de margem mínima para vocês. Montem uma visão estratégica no acompanhamento do paciente, na taxa de conversão desse paciente linkado com o market share. A visão que a gente consegue construir nessa rotina e a gente deixar o PBM como uma plataforma de crescimento é o que vai fazer se vocês serem diferenciais hoje dentro desse movimento e dentro desse mercado, tá? Para finalizar, estou deixando o meu contato, né? Estou ali na eFarma há 4 anos. Como o Leandro falou, eu passei por áreas que integravam a parte de redes, né? Então a gente criou essa conexão hoje, um elo muito integrado ali no movimento da Defarma para o movimento do varejo. Depois passei pela área de Customer Success, olhando todas as linhas ali, seja a parte do mercado de PBMs, mercado B2B, indústria farmacêutica, inteligência em saúde de dados. E atualmente agora eu estou na BU de negócios e clientes, olhando o universo de indústria, tá? Olhando também a parte de Customer Success. E aí a mensagem final que eu deixo é essa, porque tudo pode ser muito bonito numa visão como a gente construiu aqui hoje, numa discussão muito clara e ampla, que não é uma discussão que termina aqui, né? Ela continua e ela precisa ser perpetuada, as frentes precisam ser muito bem organizadas. Mas a frase, ela remete exatamente o seguinte: execução é a disciplina que transforma estratégia em resultados.
E aí é uma frase aí do Rancharan, e eu deixo aí como uma visão final aí para vocês, a gente entrar agora no movimento de discussão. Meu telefone está aqui, tem meu e-mail, fica à vontade. Eu quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradecer o Leandro, agradecer o Panorama. A gente precisa de construir mais agendas assim, propositivas, né? O varejo ainda precisa estar muito atento a linhas de evolução. Então, assim, se conecte com os autorizadores, conversem com a eFarma, né? O plano de JBP, hoje eu posso deixar para vocês numa visão muito clara. A eFarma hoje ela está conectada em 10 redes, né, que buscaram a eFarma para ter esse movimento de JBP, e o que eu posso falar é os resultados são resultados assim importantes. Visão, tecnologia, negócios e operações. Então, agradeço aí mais uma vez e vou parar de compartilhar e a gente fica aí para falar um pouquinho aí sobre as dúvidas que surgiram aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Desculpe aí se passou um pouco do tempo aqui, mas estou à disposição. Obrigado mesmo de coração. Cristiano, obrigado. A gente falou que era a quarta de conhecimento, então ele tinha que provar a tese e está mais do que comprovado. Realmente uma grande aula aqui para todos vocês. Obrigado, Cristiano. Vamos já mobilizar aqui e tem uma pergunta aqui do Guilherme Bariani, perguntando quais estratégias têm se mostrado mais eficazes para manter o usuário engajado no uso do PBM, evitando justamente aquilo que nenhuma rede ou farmácia deseja, né? Que ele vá ao concorrente. Conta pra gente, Cris. É um breve resumo do que você considera de Beleza. mais estratégico aí. Obrigado, Guilherme, aí pela pergunta. Acho que ela é uma pergunta relevante, como eu coloquei lá no início, né? A gente não consegue hoje ter uma única resposta para essa visão. Mas falando de jornada, e aí eu acho que é isso que é o primordial para o que o paciente possa usar exatamente o PBM. A conexão de como o PDV hoje conversa com essa PBM. Então, a gente precisa atuar em cada etapa e olhar exatamente toda essa linha, Guilherme, na sua essência, desde o momento que ele se cadastra, desde o momento que há a promoção médica por trás na questão de direcionar o paciente para o PDV, a partir do momento que ele entra dentro do PDV, como que é a sinalização desses produtos, como é que o seu sistema se conecta hoje, como que é a visibilidade, né, dessas ações de campanhas, como elas se performam, treinamento de time, equipe, como que esse processo vai melhorar exatamente essa adesão e vai melhorar esse acesso, porque a gente precisa dar acesso, mas a gente precisa também garantir e fortalecer esse relacionamento da farmácia com o paciente. Então, a provocação a maioria dos PBMs hoje se concentram dentro das autorizadoras. Possam existir outras métricas de programas de fidelização que se encontram hoje dentro do varejo? Sim. E são outras métricas também que precisam ser analisadas. Mas olhando essa visão e o que você perguntou, é exatamente conectar o que eu falei ali anteriormente. Eu preciso ter o paciente na sua melhor jornada, eu preciso ter a indústria muito casada nessa visão e eu preciso de ter as autorizadoras de PBM ali, garantindo exatamente que essa jornada aconteça e que ele melhore os seus dias de tratamento, a sua aderência ao tratamento, porque a gente sabe que hoje, falando em números ali, nós já fizemos algumas ações aqui, são ações confidenciais, mas a gente consegue mudar o movimento a partir de uma interação dentro desses três fatores. Pacientes que às vezes estavam ali num dropout, que a gente fala, interrupção do tratamento mesmo, pacientes que saíram ali na casa de 3 para 5, 6 meses por ações estratégicas que foram tratadas na ponta, tá? Obrigado aí. Valeu, Guilherme. Legal, Cristiano. E vou fazer mais uma provocação. Você começou a falar do paradoxo, de certa maneira, entre vendas e lucro, mas onde você acha que o gestor mais se engana, Cristiano, quando analisa o crescimento da farmácia? É na análise inicial do faturamento bruto, no É, sell-out, na margem é, líquida é e, isso. emendando, né? Elenca aí indicadores chaves que o gestor precisa acompanhar semanalmente para que ele realmente tra- traduza volume em rentabilidade.
Uhum. Falei ali aqueles quatro indicadores, mas acho que o ponto que você colocou é exatamente isso. O varejo hoje ele se preocupa muito com a receita. Cara, a receita é fundamental, ela precisa acontecer, mas eu acho que a análise primordial e acho que a análise mais estratégica hoje é você ter um sistema operacional que possa te dar uma visão de como é a sua conciliação financeira dentro desse movimento de reposição dos produtos de PBM. A maioria do varejo hoje não faz isso, gente. Estou falando, a gente conversa hoje com mais de 47 mil farmácias. A maioria não sabe como fazer um cálculo. E aí eu acho que é onde que vocês precisam também usufruir desse ponto. E a eFarma hoje faz um trabalho ali muito consultivo com algumas redes, exatamente tratando essa linha e linkando muito com a visão do universo da indústria. Então, olhar a visão do faturamento, ela é só uma perna, é um pedaço da jornada. Agora, na hora que eu faço a conciliação e lá no varejo, quando eu estava lá, você bem, enfim, pode perguntar, pessoal. Trabalhei ali na Araújo, perguntem. Te analisava D-1. Eu analisava todo dia. A gente tinha um sistema hoje que fazia essa conciliação integrada e a gente conseguia exatamente saber se realmente a minha rentabilidade estava garantida ou não. Para vocês terem ideia, pessoal, a gente nem chegou a abordar muito o tema da inteligência artificial hoje, o IA, mas existem hoje ferramentas assim valiosas que vocês possam aplicar dentro dessa jornada para que também tenha uma operação ali muito mais presente no seu dia a dia. E isso é o futuro, é a tecnologia, é a transformação que vai fazer com que você tenha um tempo de visão do seu painel estratégico, mas que a sua operação esteja operando ali muito correto ali na visão do PDV, tá? Legal, Cristiano. E a gente fala muito em descontos, preços como referencial para o cliente que frequenta as farmácias, mas como é que deve ter um, deve ter um limite, né? Em que momento a política agressiva de descontos ela deixa de ser de fato uma estratégia comercial e passa a ser um fator de comprometimento para até Uhum. para a percepção de valor da farmácia? Porque aí ela vai de encontro dentro daquilo que eu falei na visão da categoria, da precificação. E isso quem vai estabelecer são vocês. Vocês precisam ter a estratégia de tudo que é o universo da venda hoje, coligada desde uma farmácia popular, desde uma PBM, desde os programas que vocês operam, desde os convênios que são atendidos hoje, dentro da venda fora. Você tem um item de cesta ali que você precisa entender e falar o seguinte: qual é a margem mínima que eu quero ter numa categoria de medicamento? Qual que é essa margem? Né? Numa categoria de consumer health, qual que é a margem que eu quero operar? Numa categoria de higiene, qual que é a margem que eu quero ter? Numa categoria de dermocosmético, qual é essa margem? Então, a gente precisa também ter métricas que realmente dividem, né, essa visão. Eu não posso chegar só ali e falar, eu quero ter X% de margem dentro da PBM. Não. Você precisa ter uma linha final, sim, mas você precisa de fazer esse mapeamento dessa visão de precificação, de margem, é a estratégia da sua empresa, é a estratégia da sua farmácia. E aí tá atento ali a olhar todos esses movimentos, tá? Legal. Acho que a gente já está chegando à conclusão aqui do webinar, mas queria lançar mais uma pergunta que eu acho que pode arrematar tudo. Quais são os principais pontos de atenção nas negociações com a indústria e com as operadoras de PBM para garantir realmente um programa campeão e que ajude de fato o gestor a mudar a realidade do seu negócio? Acho que os pilares, como eu mencionei, acho que vai muito na governança dos dados, a parte de inteligência analítica. Eu acho que se a gente não tiver dado, eu não consigo nem negociar com a indústria. Então, se o meu dado não é confiante ali, se o meu dado hoje ele não é relevante, eu não tenho nem essa visão, eu não consigo nem entrar numa discussão de uma reunião estratégica. Quando eu falei de JBP ali, quando você entra para uma negociação com a indústria, você precisa de ter métricas. Então, assim, governança é tudo. A visão do varejo e essa expansão de canal
como que eu vou crescer, qual que é o foco que eu quero dar para o meu negócio. Esse também é um outro pilar também que a gente precisa de ter como estratégia, que é aquilo que eu falei no início. A governança da PBM envolve a estratégia, a execução e exatamente o dado. E hoje eu vou te falar que a ferramenta primordial hoje, seja numa discussão onde você vai envolver uma autorizadora de PBM ou que você vai envolver uma indústria farmacêutica, é o dado, gente. Hoje ele é a estratégia primordial para o seu negócio. Sem dados, a gente não consegue evoluir nem na visão daqueles KPIs estratégicos que eu demonstrei ali para vocês. Muito bom, Cris. Agora, acho que podemos arrematar até pelo correr da hora, Uhum, mas quero novamente agradecer a sua participação, agradecer o prestígio da nossa audiência e podem ficar tranquilos que o conteúdo do webinar vai ser disponibilizado. Se o Cristiano também permitir, essa apresentação vai ser compartilhada a todos vocês. E em breve o pode webinar fazer. vai estar disponível no próprio portal, na seção dos especialistas. Mas é lógico, né? A gente não dá antes esse spoiler para, né, a audiência permanecer conosco, mas muito bacana. Acho que o Cristiano trouxe uma grande quarta de conhecimento para a gente, como eu quero frisar. Toda quarta às 19 horas vamos ter muito conhecimento por aqui e dessa vez dicas muito preciosas. Então, pense no PBM, pense na fidelidade como elemento crucial para a sua farmácia. E a fidelidade depende de muita metodologia, como ele mesmo frisou. Cris, obrigado mais uma vez. Prazer estar Eu com que você. agradeço. E mais uma vez, obrigado a todos aí. Panorama Obrigado, Farmacêutico, pessoal. levando Abraço. informação para todos. Grande abraço, obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.